Devido a tudo que eu passei na minha infância, eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente. Aquele que podia me proteger, ele foi o que mais me machucou. Mas quando eu tive a minha primeira filha, eu mudei meu pensamento. Aonde teve espinho, eu quero plantar flores. Eu quero mudar a minha história. Não quero ser uma pessoa amarga, guardar mágoa. Conseguir perdoar meu pai. Porque antigamente eu não conseguia contar essa história sem ter essa mágoa, essa dor. Hoje não, eu falo com uma leveza, porque eu consegui perdoar. Então, aonde você vê espinho, você pode plantar um jardim de flores. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar. O meu nome é Maria Paulina Avelino Marques da Silva. Tenho 72 anos. Eu resido na Brasilândia há 72 anos, porque eu nasci aqui. Então eu sempre falo que eu sou 100% Brasilândia, né? Considerando que ela tem 75. Né? Então tenho muito orgulho de ser daqui da Brasilândia. Meu pai era um homem muito truculento, tive uma infância muito difícil, de espancamentos, né? Minha mãe tinha várias marcas na cabeça, de coronhado, enfim. A minha infância ela foi muito dura. Porque depois eu vim saber isso depois de muito tempo, numa conversa que eu tive com a minha mãe, ela já percebia que meu pai tinha um olhar diferente para mim. E isso deixava ela muito preocupada. Né? E quando eu saio do colégio, eu fiquei uns dias ainda na minha casa para minha mãe ver o que ela poderia fazer para me tirar daquilo ali. E o meu pai começou a me assediar, né? Ter uns gestos. É difícil. E eu não entendia nada. E daí a minha mãe, graças a Deus, ela me levou para uma casa de família, na Cândido Espinheiro, onde ali para mim foi um paraíso. Eu fui trabalhar de doméstica, não sabia nada, porque eu nunca trabalhei no colégio, mas só de ver aqueles muros, aquela casa linda, né, eu me empolguei. E de contrapartida eu passei também um período muito triste, muito doído, porque a patroa não era nada daquilo que ela mostrou para minha mãe. E logo quando eu cheguei, ela pediu para que eu fosse tomar banho, e usando essas palavras, que preto fedia. E ela me deu um sabão vencedor, um pote com bicarbonato e uma fatia de limão. Que aquilo ali era o meu desodorante, para passar debaixo do braço, fazer a minha higiene. E outras coisas que passei como empregada, como criança, e que me marcou muito. Né? Porque todo aquele encantamento que eu tive ao entrar na casa dela, ver tudo muito bonito, caiu por terra pelo tratamento que eu tive. Daí a minha mãe, quando ela fica doente, ela teve uma gastrite nervosa, diante de tantas coisas que ela passou com meu pai, e pediu para que eu saísse do serviço e entrasse no serviço dela, porque acontecia muito isso de mãe para filha, né? A mãe sai, a filha dá continuação. E ali foi a grande virada da minha história, porque um dia a filha caçula, que é a Sheila, ela falou para mim: você se expressa muito bem, você é muito inteligente, por que você tem que ficar aqui lavando prato? Por que você não vai procurar um outro emprego para você? Na época eu já era maior, né? Já tinha 18 anos, se não tinha, já estava para fazer 18 anos. E ela me indicou o Hospital das Clínicas, que estava tendo inscrição, e eu fui, fiz a inscrição, eram 2 vagas, já tinha mais de 180 pessoas concorrendo a essa vaga, e eu fui uma que tive a sorte de entrar. Eu ganhei na inscrição, eu passei em primeiro lugar, e fui trabalhar no Instituto da Criança. E trabalhei ali como faxineira, entrei na limpeza, e daí procurei estudar, aprimorar um pouco mais, porque eu só tinha o 4º ano primário, e eu queria crescer ali dentro, porque quando eu trabalhava lá
de encarregada, eu tinha muito acesso com as mães, que traziam seus filhos de fora para poder internar. E essas mães, elas sofriam muito, porque a maioria eram pobres e não tinham onde morar, não tinham o que comer, sequer um banho. Então, como eu fazia parte da limpeza, eu tinha todo o acesso da alimentação, porque chegava um determinado horário, a gente tinha que recolher as marmitas dos pacientes, né, das pessoas. A mãe recebia só um copo de sopa. Então, o que eu fazia? Escondido, eu colocava dentro do saco preto de lixo, um saco branco, e eu recolhia essas marmitas que não eram mexidas, que os pacientes muitas vezes não comiam, e chamava essas mães escondidas no vestiário e dava essa refeição. Até que um dia foi descoberto, a minha diretora descobriu, me chamou, é lógico, né? Chamou a atenção que não podia, mas ela falou para mim assim, qual que é o seu objetivo? Eu falei, dona Anita, de verdade eu quero sair, eu quero fazer esse trabalho lá fora, né? Hoje não tem mais sentido eu ficar aqui, então eu queria sair. E daí ela falou, então vamos fazer assim, eu vou te dar, você vai escrever uma carta com o próprio punho para o superintendente, explicando a sua situação, e vamos ver o que ele faz. Ele me deu 1 ano de afastamento, né? Ele me deu 1 ano de afastamento, mas era sem remuneração, né? Sem os tickets, né? Para me sair, para me ver se era isso que eu queria mesmo. Pelo tempo de casa que eu tinha, então eles acharam melhor isso. E foi a melhor coisa que eles fizeram, porque aqui eu consegui me encontrar, né? Eu sabia que eu tinha que trabalhar muito para me poder ter o meu dinheiro, mas de contrapartida eu poderia fazer aquilo que estava tocando em mim, que era poder ajudar de alguma forma. Nesse intermédio, a minha mãe ficou muito doente, eu sou filha única mulher, ela teve Alzheimer, ela foi dona dessa casa aqui, ela que construiu tudo isso daqui, e eu vim cuidar da minha mãe. A minha mãe ficou 6 anos, né, com Alzheimer, daí faleceu, e já tinha falado para os meus irmãos, os 2 irmãos que eu tinha, que essa casa era para ficar para mim. Ela não colocou em papel, mas eles respeitaram. Mas eu já tinha outras ideias, porque os filhos já eram crescidos, já estavam casados, né? Então não dependia mais de mim. Então eu falei, eu vou montar um projeto. Aqui eu quero que seja um projeto, porque eu não tinha um espaço físico, né? Eu tinha vontade, mas eu não tinha o dinheiro. Eu construí esse salão aí em cima. Esse projeto já tem muito tempo. E aí eu atendi as pessoas da minha periferia, as crianças que queriam fazer o aniversário, que nunca teve, uma noiva que queria fazer o casamento, mas não tinha condições de pagar, né? E os meus idosos, aqui era uma rua de muitos idosos, né? E eu comecei a pensar em como cuidar. E fui seguindo, né? Na medida do possível, fazia alguma coisa ou outra para ajudar. Mas era esporadicamente, porque eu também não tinha as condições financeiras. Quando chega uns dias antes, posso te dizer, de chegar a pandemia, eu tive vontade de ter um restaurante, né? E conversei com meu filho no começo foi muito, mãe, não vamos mexer com isso, a gente já sofreu muito com isso, não deu certo, mas eu falei, filho, é um sonho. Daí ele entrou na minha e ele alugou uma casa e a gente levou 8 meses para montar esse restaurante, pagando 2.400 de aluguel aqui na freguesia do Ó, porque as pessoas comem muito com os olhos, né? Não dava para ser de qualquer jeito, era um bairro que exigia uma coisa melhor. E depois nós conseguimos montar esse restaurante, peguei 40 pessoas do fórum, porque já recebiam minhas marmitas antigamente, quando eles soube que eu estava fazendo, eles voltaram a pegar. 5 dias depois, veio a pandemia. Daí meu filho chega e fala para mim, mãe, nós temos que fechar. Está vindo uma doença aí que está matando um monte de gente, enfim. Volto. E eu tinha levado 4 filhos comigo, porque a gente acreditou nisso, e eu voltei. Eles colocaram tudo as coisas aí em cima do salão e foram correr para ver o que podia ser feito, né? Porque eles têm família, eles tinham que correr atrás. E eu me peguei sentada aqui no meu quarto, desesperada, sem rumo, devendo.
E daí, uma hora eu perguntei para Deus, o que eu vou fazer? Eu vou cair, mas eu tenho que cair de pé, porque eu tenho 4 filhos. E de repente veio uma voz que falou para mim assim, faz pão, mulher. Faz pão, mulher. Eu vou te falar para você que foi a maior experiência que eu tive na minha vida, da presença de Deus. E daí eu questionei, eu falei, como que faz pão? Sabe quando você... E de novo eu ouvi essa voz, faz pão, mulher. Nesse inteirinho, o Denis desceu, que é o meu filho, o meu segundo filho, muito preocupado com tudo que estava acontecendo, e eu tenho diabetes, pressão alta, é lógico, estava preocupado com a mãe. Daí ele desceu e, bença, mãe, Deus te abençoe. Daí ele falou, a senhora está com fome, a senhora quer pão? Eu peguei e falei assim, eu quero fazer pão. Daí ele falou, mas como fazer pão? Se a senhora, se tem a padaria aqui perto. Eu não conseguia falar com ele. Tão grande era o meu estado que eu não conseguia falar com ele. Eu falei, Denis, eu quero fazer pão. Mãe, mas se a senhora está com fome, eu vou na padaria e compro pão para a senhora. Daí ele não entendeu nada. Ele chamou a Vânia, que é a minha única filha mulher. Daí a minha filha desceu com o meu outro filho. Daí ela falou, mãe, o que está acontecendo? A senhora está bem? A senhora tomou remédio da diabetes, da pressão? Tomei, filho. Eu sei por que você desceu. Porque a mãe falou que quer fazer pão. Ela falou, mas então a gente compra o pão aí para a senhora, compra 2 pãozinhos. Daí eu consegui explicar para ela, né, a minha intenção. Ela de pronto já entendeu, porque a gente já fazia esse trabalho também, né? Não tinha muito o que explicar. E eu falei, eu vou fazer uma listinha. Amanhã eu vou receber a pensão e você pega o dinheiro da pensão e compra essas coisas para mim. E assim foi feito. Ela comprou, eu subi. No outro dia eles já subiram, a Vânia falou, organiza tudo aí para a mãe, que eu já entendi, ela quer fazer pão. Eu não sei o que vai ser, mas ela quer fazer pão. Eu fiz os pães, eu fiz 200 pãezinhos, e daí entra o Olegário, que é esse anjo aqui. Né? Como ele cuida muito bem do nosso povo e da nossa comunidade, eu pedi para que vai na comunidade e vê lá quem pode, né, a trazer essas pessoas. E daí ele logo indicou. Ele me mandou, eu me lembro como se fosse hoje, veio 20 pessoas. E daí eu consegui dar esses pãezinhos, né, para essas pessoas. 5 dias depois, já sem dinheiro, sem condições financeiras, o meu filho chega, esse mesmo Denis, ele me chama de azeitona, porque eu uso a cabeça raspada, né? Então ele me chama de azeitona preta. Daí ele falou assim, azeitona, vem ver o que você arrumou para sua cabeça. Daí quando eu saio lá fora, eu já tenho quase 50 pessoas. Daí eu tremi, porque daí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Né? E daí eu falei para minha filha, vamos no banco fazer um empréstimo. Né? Como eu fui funcionária pública, eu sempre mantive o Banco do Brasil. Né? Mas velho e aposentado é o que mais faz, é empréstimo. Né? Quando eu cheguei lá, não consegui, porque já tinha ultrapassado os 30%, já estava pagando ainda, né? Porque tinha construído aí em cima e ainda estava devendo. E não consegui. Eu vim desolada, eu falei, filha, a gente vai ter... Minha filha falou para mim, mãe, a gente vai ter que parar. Eu falei, parar, eu não vou. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Acabei de chegar, não deu meia hora, desceu o irmão dele, que é o Thales. Na época tinha 8 anos, agora está com 12. Daí ele, benção, avó, ele é muito assim, agitado, Deus abençoe. O que a senhora está fazendo? Eu falei, Thales, eu estou fazendo pão. Eu não estava no meu dia bom de vó, né? Eu estava muito triste, muito magoada. Daí ele falou, calma, vó, eu só quero saber o que a senhora está fazendo. Eu tinha ganho os legumes, era abobrinha e cenoura. E eu tinha feito ali um invento para me colocar esse nutriente nos pães, porque eu já não tinha mais os ovos, eu já não tinha mais a manteiga. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse pão só com água e farinha? Eu tenho que colocar nutrientes. Então, eu estava ali fazendo a massa,
E daí ele falou, calma, vó, eu só queria gravar um vídeo. Mas gravar vídeo para quê, Thales? Né? Daí ele falou, a senhora não vai precisar de ajuda? A senhora não vai precisar de mais coisas para continuar fazendo o seu pão? E eu vou te falar para você, foi mais uma vez Deus presente na minha vida. Porque as crianças, como pobres, nunca soube que foi passar fome. Né? A mãe lutou muito, o pai luta muito para não faltar o pão. Como que essa criança teve essa percepção de vir para poder falar comigo sobre isso? Daí eu comecei a prestar atenção. Né? Daí eu peguei e falei assim, mas o que você vai fazer? Eu vou gravar um vídeo e a senhora vai ter que falar algumas coisas, pedindo ajuda, pedindo doação, e eu vou dar para o meu irmão, que é o Mayan, que tinha 12 anos na época, para ele jogar nas redes sociais. Ainda falei, isso funciona? Ele falou, funciona, vó. Daí eu falei, tá ali no YouTube, um vídeo muito tosco, né? E daí eu gravei, e ele desceu correndo da mesa e levou para o Mayan. E o Mayan, ele editou e jogou nas redes sociais. No outro dia foi uma loucura nessa rua, na Brasilândia. Era taxista trazendo dinheiro, eram as mães que tinham lá o fubá, a farinha na cesta básica, mas não tinha também como cozinhar. Elas traziam, sabe? Era criança trazendo R$1, R$2. Virou uma loucura. E foi assim que começou o trabalho da Vó Tutu. Foi assim. Se você está hoje aqui, tendo essa conversa comigo, eu tenho que ser mais clara, mais objetiva e mais verdadeira com você. Foi assim que começou esse trabalho. Foi a periferia ajudando a Vó Tutu, né? Eu fico muito grata.